Olá pessoal, eu sou Gabriel, monitor de fisiologia, e hoje vamos comentar sobre os principais sintomas da intolerância à lactose, que são eles: cólica abdominal, flatulência e diarreia. Primeiro, vamos ver como ocorre a digestão e absorção da lactose em um paciente saudável, certo? Em um paciente saudável, quando esse disacarídeo chega no seu lume intestinal, a proteína chamada SGLT1 leva ele para a borda em escova do meu enterócito, porque lá é, terão, terá a enzima chamada lactase. Lactase é a enzima que vai degradar a lactose em galactose e glicose. Após essa degradação, outra proteína, a GLUT2, vai pegar esses monossacarídeos do meu enterócito e transportar para o meu vaso sanguíneo. Ok, no vaso sanguíneo é onde eu quero, está absorvido, ok. Já em um paciente que tem intolerância à lactose, ele vai ter uma redução da expressão da enzima lactase. Esse paciente pode ter zero de enzima? Pode. Se ele tiver zero de enzima, esses sintomas aqui vão se expressar de uma maior forma. Porém, ele pode ter uma quantidade de enzimas presente no seu lume intestinal, mas não de uma maneira eutrófica, não de uma maneira 100% saudável. Ou seja, ele tem enzima, mas não na quantidade é, suficiente para não ter sintomas. Então ele vai ter uma sintomatologia um pouco menor daquele paciente que tem zero de enzimas expressas. Então vamos ver como ocorre. A lactose chega nessa luz intestinal de um paciente que vamos supor que tenha zero de enzima lactase. Não tem enzima lactase aqui. Ok, lactose, um disacarídeo, uma partícula grande que eu não consigo absorver, não passa pela borda do meu enterócito, não passa pelo meu enterócito, na verdade. Ela chega aqui no meu lume intestinal e ela vai aumentar a concentração aqui do meu lume intestinal. Por quê, Gabriel? A gente viu aqui em cima que em um paciente saudável, essa lactose, logo ela é degradada em partículas menores e absorvidas. Aqui isso não vai existir. Então, quanto mais o tempo vai passando e que a minha motilidade vai empurrando essa lactose, essa grande partícula, ao longo do meu trato digestivo, eu vou aumentando a concentração, a minha osmolaridade aqui do meu lume intestinal, a ponto de que essa osmolaridade aumentada vai fazer com que ocorra um evento chamado osmose. Essa osmose vai servir justamente para compensar essa alta concentração e essa alta osmolaridade aqui do meu meio. E a osmose o que é? É quando a água passa de um meio que está hipoosmolar, ou seja, uma concentração menor, para um local que está hiperosmolar, justamente a fim de compensar essa osmolaridade. Então a água vai entrar do espaço extra para o espaço intraintestinal. Água. Ok. Então aqui a gente já vai apresentar um paciente com umas fezes amolecidas, certo? Amolecidas. Ok, minha lactose ainda não foi digerida e ela segue ao longo do meu trato digestivo até as partes finais do meu intestino. Lá terão a presença de bactérias. Bactérias essas que farão dois principais fenômenos. São eles fermentação lática e a digestão, sim, de uma parte da lactose, através da lactase bacteriana. A lactase bacteriana vai fazer a mesma coisa da lactase de um paciente normal, presente na borda do enterócito, borda escova do enterócito, que é degradar parte dessa lactose em galactose e glicose. Ok, quando eu faço essa degradação, eu vou ter a lactose do paciente inicialmente não digerida,
eu vou ter galactose da enzima bacteriana mais a glicose. Então, eu vou aumentar ainda mais a minha osmolaridade aqui do meio. Além disso, eu vou ter a fermentação lática produzindo ácido lático e gás. Esse ácido lático mais esse gás vão aumentar ainda mais a concentração e a osmolaridade do meio. Então, o processo de osmose aqui, nesse ponto, vai acontecer de forma mais intensa, de forma que uma maior quantidade de água vai entrar aqui. Então, nesse ponto, nós conseguimos elucidar e mostrar para vocês como ocorre a diarreia de um paciente com intolerância à lactose. Ok. Gabriel, e como ocorre a flatulência? Na fermentação lática, um de seus produtos que a gente viu é esse gás. Esse gás, ele consegue causar flatulência no paciente. Então, flatulência também está explicado. E a cólica abdominal? A cólica abdominal, ela só vai ser causada quando ocorre uma forte distensão da parede abdominal. Nesse momento, inicialmente, em onde apenas uma pequena porção de água entrou no meu lumen intestinal, eu não tenho a sintomatologia de cólica abdominal ainda. Vai ter uma pequena distensão da parede. Porém, quando chegamos a ponto de fermentação lática e ação da lactase bacteriana, teremos uma distensão da parede maior. E essa distensão vai conseguir gerar cólica abdominal no paciente. E aqui estamos diante de um paciente com os três principais sintomas da intolerância à lactose: uma diarreia aquosa, espumosa, ácida, muita flatulência e cólica abdominal. Sintomas esses presentes em aproximadamente 50% dos pacientes no Brasil, né? Uma prevalência de 50% da intolerância à lactose nos seus diferentes graus aqui no Brasil. E é com isso que a gente encerra o nosso vídeo e gostaria de agradecer a oportunidade e até a próxima.